Gente, a minha boca, ela tá muito machucada. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e vocês provavelmente não me conhecem, porque eu não sou famosa, né? Hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho da minha jornada até passar em medicina na USP, na Unicamp, e os resultados da Unesp, Unifesp, Famerp ainda não saíram. Deixa eu ver até o SISU, que eu esqueci que era hoje. Eu acho que ainda não saiu. Os resultados que forem saindo, eu vou avisando se eu passei ou não. Não vou avisando não, na verdade. Mas aí vocês ficam aí de olho pra ver se eu passei ou não. Vou falar um pouquinho da minha rotina de estudos e da minha... é muito clichê, esquisito falar jornada, mas eu não sei o que falar. Então vai ser jornada mesmo, do fundamental até agora. Vamos começar pelo fundamental. Gente, eu estudei numa escola no Fundi 1 e 2 particular, de bairro, super simples, mas foi muito boa pra mim, porque foi no fundamental que eu aprendi, tipo, a ler. Então era isso, é isso que agregou na minha vida. Eles incentivavam muito a leitura e minha família também, então eu li muitos livros. Livros de criança, né? Nada muito, li Dostoiévski. Não, eu li fazendo meu filme. É muito bom, aliás. Isso me ajudou a ler. Então, desde pequena, eu desenvolvi a habilidade de ler muito rápido os textos. Eu leio uma página por minuto, mais ou menos. E isso é muito bom pro vestibular, então eu acho que se você gosta de ler, você já tem uma vantagem. Tem um batom aqui no canto da câmera. Se você não gosta de ler e tem tempo, você tá, sei lá, no seu segundo ano do ensino médio, primeiro, e quer passar em medicina, mano, aproveita seu ensino médio, tá? Viva bastante, porque é um período muito bom. E leia muitos livros, se você não quer se matar de estudar logo no início. Eu acho um pouco assim, é que a minha história pode ser diferente da sua, mas eu não me arrependo de nada do meu ensino médio. O ensino médio é o próximo tópico. Foi em escola pública, foi no METEC, e pra você entrar no ETEC tem vestibular pra fazer, mas confesso que eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Eu não tinha ideia da diferença, tipo, eu sempre fui uma pessoa bem alienada quando eu era menor, então, tipo, eu não tinha ideia da diferença entre escola particular e pública, até entrar em uma pública. Minha ETEC, ela é considerada uma escola pública boa, não aquelas ruins. Então é bem assustador ver que em uma escola pública boa, você não tem quase nenhum acesso ao ensino superior. Não vou falar qual ETEC que eu estudei, porque eu amo muito lá, eu amo muito as pessoas de lá. O ensino em si não foi muito bom, os professores não focavam nos vestibulares, mais no Enem, mas olhe lá o Enem. Eu não aprendi nada, gente, nenhuma matéria de nada. E no fundamental eu não tinha aula de física, química e biologia, eu tinha aula de ciências. Então foi um grande empecilho pra mim estudar numa escola pública que também não ensinava nem química, nem física, nem biologia direito, porque eu tive uma defasagem muito grande nessas matérias. Eu tô lendo aqui do meu computador. Além da escola não ter um ensino voltado aos vestibulares e ao ensino superior, porque também era um ensino técnico, era mais voltado ao trabalho, a infraestrutura de lá não era boa. A gente tinha muitos pombos dentro da sala de aula, fora nos refeitórios, a gente não tinha livros, a gente não tinha ar-condicionado. Acho que ar-condicionado também é pedir demais, né? Chegava a ter dias que eu não tinha mesa pra sentar, a gente tinha que ficar roubando nas outras salas, era meio que uma guerra, assim. Quando eu cheguei no final do terceiro ano do ensino médio, eu não sabia que tinha tantos vestibulares além do Enem pra prestar. Eu vou falar um pouquinho dos cursinhos que eu fiz à parte no segundo ano do ensino médio e no terceiro. No segundo ano do ensino médio, eu fiz um cursinho online chamado Estude, e eu não usei ele direito, porque eu não tinha ideia nenhuma de como estudar para o vestibular. O ensino
do ensino médio é muito diferente do ensino do cursinho. Eu vi algumas matérias de química que me ajudou um pouquinho, mas assim, gente, o básico do básico, sei lá, o que é um átomo, o que é uma tabela periódica. Também treinei redação nessa plataforma do Estude. Eu não tinha achado boa a análise de redação deles, mas me ajudou já a ter uma base, porque eu era muito ruim. Eu lembro que na primeira redação que eu entreguei nessa plataforma, eu fiquei com 600 e pouco. Eu usei primeira pessoa do plural. Então, né, tava um estado bem crítico. Eu também descobri que eu não tenho nenhum autocontrole no que tange a administração de tempo e também da sua própria atenção. Então, eu vi que cursinho online não era pra mim. Eu vou deixar aqui em algum lugar o meu desempenho do Enem no segundo ano do ensino médio, que foi o único vestibular que eu prestei, mas isso é só pra mostrar pra vocês como eu era ruim em tudo. Eu acho que a matéria que eu mais ia bem assim era linguagens, mas nem isso. Eu não lembro a quantidade de acertos, se eu achar, eu acho que eu escrevi em algum lugar, mas se eu achar eu aviso. Eu só lembro que em matemática eu fiz 15 acertos de 45. No total, do dia 2, eu fiz menos que 45. Então, eu acertei menos que metade da prova. No terceiro ano do ensino médio, eu fiz um cursinho de um cara chamado, me julguem, Pedro Assad. E foi um negócio, gente. Vejo muita gente falando mal dele e eu tenho que ser sincera, assim, matérias eu não tive muitas. Ele dá aula de todas as matérias, eu acho, enfim. E aí eu não gostei muito das matérias. Eu sei que eu era muito acéfala em matemática, então ele me ajudou em matemática, fazer mais conta básica. O que me ajudou no curso dele foi... Eu estava ouvindo a conversa dos vizinhos, perdão. Ele foi que ele dava muitas aulas de inteligência emocional. E ele tem uma vibe meio coach, assim, tá? Coach religioso. Mas era o que eu tava precisando na época, que era meio que um direcionamento, tipo, olha, pra você passar no vestibular, você tem que ter um bom físico, beber água, ter um controle emocional também, pra na hora da prova não surtar. Foi basicamente o que eu aprendi no meu terceiro ano do ensino médio. Gente, matéria mesmo não tava tendo. Eu lembro que no terceiro ano do ensino médio, eu foquei bastante em redação, que era a única coisa que eu sentia que eu tinha um pouco mais de controle. Gente, não vão negar, o curso de redação do Pedro Assad, se comparado ao Estude, achei muito melhor. E eu vou mostrar aqui meu desempenho do meu segundo Enem. Que foi bem bom minha nota de redação. Tirei 900, eu acho. Vou colocar aqui, mas eu real não lembro. E eu fiquei muito feliz com redação. O resto, negação total. Eu também fiz alguns vestibulares grandes. Unicamp, FUVEST e Unesp. Vou mostrar o resultado pra vocês, mas não passei pra nada. Enfim, é isso. Eu queria mostrar pra vocês que eu sou uma pessoa comum. Eu acho que nem comum, gente. Meio abaixo da média eu tava, né? E mostrar que vestibular realmente não mede inteligência, seu caráter, mas pra mim o vestibular é muito mais um negócio de tipo, você veio de uma escola boa, você consegue guardar esses conteúdos na sua cabeça e decorar algumas coisinhas. Então, eu acho que é muito mais sobre isso do que sobre, eu nasci ou não inteligente. Porque senão eu não teria evoluído tanto, né? Acho que no cursinho eu fiquei mais burra do que eu tava antes. Depois disso, eu já terminei os vestibulares e comecei a procurar prova de bolsa, porque eu sabia, gente, se eu queria mesmo medicina, não ia ser no terceiro ano do ensino médio, com uma bagagem totalmente zerada, que eu ia passar. Procurar o Etapa, o Objetivo e o Poliedro, que são, tipo assim, os mais famosinhos, né? Aí eu acabei escolhendo e optando pelo Poliedro. Eu ganhei 70% de bolsa
Isso contou porque eu também vinha de escola pública, eles dão mais desconto. E eu ganhei esse desconto pela prova que eles aplicavam. Eu fiz a prova presencial. Por isso que eu falo, gente, o vestibular é um negócio super elitista. E é muito louco ver que, tipo, mesmo eu não tendo tantas oportunidades assim de estudo, comparado a um aluno que estuda num puta colégio, eu ainda sou muito privilegiada. Eu fiz o meu primeiro ano de cursinho no Poliedro, na turma extensivo, porque era mais barato. E a turma extensiva são para pessoas que querem cursar todos os tipos de curso, desde engenharia até biologia até ciências sociais. Então era um curso bem menos direcionado. Eu fiz presencial porque eu vi, gente, com os outros cursinhos que online não é pra mim. Eu tenho zero controle. Eu me distraio muito fácil. Ciências do extensivo pra turma med. Gente, o extensivo tem bem menos aulas e eu gostei muito mais. Tô dando spoiler, mas eu gostei muito mais dos professores da turma med. Então, o extensivo foi muito bom para eu pegar uma base geral das coisas. O bom do extensivo é porque tem menos aulas, então você tem mais tempo para fazer outras coisas, tipo provas antigas e exercícios. E as aulas iam de segunda a sábado, sendo que sábado, ou às vezes no domingo, mas era bem raro, a gente tinha simulado. Simulado Unicamp, FUVEST e Enem. Na turma média tinha simulado Unifesp também. Eu fiz o extensivo, mas eu fiz o extensivo. Eu saí de um colégio de escola pública, a gente não estudava, a gente jogava muito vôlei e truco nas aulas. Então, eu vou falar algumas coisas que eu não fiz certo no extensivo, porque as coisas que eu fiz certo no extensivo são bem poucas. Não sei se eu falei, mas no poliedro, um diferencial pra mim, que escolhi o poliedro como cursinho foram as folhinhas. Você não usa caderno, tipo, escrever tudo que o professor tá escrevendo na lousa. Pelo menos a maioria dos professores não usa caderno. Você ganha folhinhas que já estão parcialmente completas, então parcialmente completas e incompletas. Você tem que ir preenchendo. É bem coisa de criança, né? Ai, preencha. A gente vai retendo as palavras-chave, né? E é bem mais rápido. E também achei que o diferencial do poliedro é que ele tem mais aulas, o extensivo tem mais aulas do que os outros cursinhos. Voltando para as coisas que eu me arrependo de ter feito no meu primeiro ano de cursinho. Gente, tudo que era pra fazer, eu fiz ao contrário. Então, só não façam o que eu fiz. Perdi literalmente um ano da minha vida. Tipo, eu ganhei base em matérias, ganhei, mas poderia ter feito muito mais. Eu acho que a culpa nem foi de eu ter feito extensivo, mas foi de eu não ter me dedicado. Nada. Não fiz nada direito. Sabe aquela pessoa que faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo? Era eu. Eu queria continuar a vida que eu tinha no ensino médio, conciliar com o cursinho. Gente, eu dormia muito nas aulas, principalmente nas aulas de matemática. Eu não conseguia ficar acordada porque eu sentava no fundo da sala. Não recomendo, pelo menos pra mim não funciona. Eu pulava todas as aulas de redação. Isso porque eu não gostava da minha professora de redação, mas também porque eu tinha tirado 900 na redação do Enem, então eu já me autoproclamei a rainha da redação, né? Assim, humildade zero. Pra mim, gente, um erro muito grande de quem não assiste às aulas é que, tipo, você rende muito menos do que se você tivesse assistido elas. Eu realmente não lembro o que eu fiz durante elas. Eu conversava muito durante as aulas. O extensivo, diferente da turma med, tem gente que quer cursos menos concorridos. Então, tem um povo que não leva nada muito a sério. Mas isso até na turma med. Eu fui uma delas que tava só lá. E eu conversava muito, trocava bilhetinho. Provavelmente atrapalhava todo mundo da minha sala também. Desculpa aí. Muitos amigos. Nossa, legal. Mas assim, gente, você não está no cursinho para fazer amigo. Eu escolhia as matérias que eu queria estudar. E eram as matérias que eu mais gostava. Fiz nenhum exercício de matemática no meu primeiro ano de cursinho. Não abri o livro de matemática. Eu literalmente, todos estão novos. E eu só fazia exercícios de química, principalmente, porque eu gostava. Física, alguns, e biologia, porque são os que caem nas dissertativas. Só que eu meio que esqueci que pra fazer dissertativa eu tenho que passar da primeira fase, né? Eu fazia, gente, esses exercícios durante as aulas de outros professores, então não era bom porque eu não fazia nada direito. Isso foi o que eu tava fazendo extensivo, abraçar o mundo. Não deu certo. Eu saía muito, gente, com meus amigos depois das aulas, a gente ia jogar vôlei. Eu saía aos sábados, porque eu fazia escoteiro. Eu ia pra academia, então, tipo, eu acabei não ficando
ir estudando. Você pode ficar no poliedro depois das aulas pra estudar, mas eu preferi ir pra casa porque era mais confortável. Só que não foi o melhor pra mim. Eu sempre chegava atrasada nas aulas, gente, porque eu moro meio longe. Então, eu chegava sempre 20 minutinhos atrasada. A turma dos humilhados. Eles têm a turma dos humilhados, né? Fazia muitos esportes. No primeiro ano de cursinho eu fazia Kung Fu. Fazia exercício com uma personal trainer que tinha aqui no meu condomínio. Enfim, taquei o louco, né? Então, gente, agora um pouco das coisas boas que eu aprendi no extensivo. Literalmente tem 2 tópicos. A disparidade de coisas boas e ruins. Como eu falei, coisas boas, eu peguei a base de tudo porque eu assistia às aulas. Só não assistia às aulas de um jeito bom. Mas eu tava lá na maioria delas. Então, tipo, eu peguei alguma coisa, né? Eu fiquei muito boa em química também, gente. Era uma matéria que eu realmente gostava. E aprendi a gostar mais no cursinho. E eu comprei um tablet. Olha só que ponto positivo. E nem é um ponto que, assim, é um bem material, né? Não se conta muito. Pra mim, me adaptei muito bem. Porque eu sou desorganizada. E pras anotações foi muito mais fácil, muito mais prático, rápido. E eu que anoto muito, foi muito bom pra mim. Fiz muitas provas antigas também nas férias. Eu corrigi. Provas antigas servem mais pra você pegar o jeito da prova do que pra você aprender a matéria. Então, eu fiz muitas provas antigas, principalmente no final do ano do meu primeiro ano de cursinho, mas não sinto que foi isso que, tipo, ai, passei. Vamos pro segundo ano de cursinho agora. Eu falei, vou tomar vergonha na cara. Eu olhei pra trás, depois teve um incidente no final do ano, eu acabei bebendo muito. E aí eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu mudei da água pro vinho. Gente, realmente não sei o que deu na minha cabeça, foi tipo um estalo. Na verdade, eu sei, comecei a ir pra igreja. E aí eu comecei a rever as minhas prioridades da minha vida. Eu, no extensivo, não sabia se queria muito medicina ou não. Eu tava, eu vou fazer medicina, porque se eu não quiser medicina no final do ano, pelo menos eu vou passar em qualquer coisa. Aí teve o meu Enem, o desempenho do Enem. Ai, gente, tô muito bagunçada, desculpa. Eu não mostrei meu desempenho do Enem nem dos vestibulares. Eu vou colocar aqui. Eu melhorei, mas eu não melhorei muito. Foi tipo uns 5 pontos. Unesp foi a que eu fui melhor. Passei pra segunda fase da Unesp, mas é porque a nota de corte pra pessoa de escola pública é muito menor. Só que, tipo, não dá pra você passar com uma nota baixa. Você só passa pra segunda fase. Fui passando em biomedicina na Unifesp. Em primeiro lugar. Comecei na igreja. A palavra do moço lá, do meu pastor, me tocou muito. Biomedicina não era o que eu queria, era medicina mesmo. E tocou um negócio lá no meu coração, assim, tipo, eu vou passar em medicina. Porque Deus colocou isso no meu coração e tudo que ele começa, ele termina. Quando eu decido alguma coisa, com certeza, tipo, eu decido, quero isso, eu não paro. Gente, eu fiquei obcecada em passar em medicina. Vamos agora pro segundo ano de cursinho. Gente, no começo do ano, vou admitir, do ano passado, a FUVEST e a Unicamp não eram as minhas prioridades pro desempenho na FUVEST e na Unicamp e vi que, tipo, eram muito baixos, então eu teria que aumentar, tipo, 10 pontos. Não tava muito empenhada. Como eu já tinha passado pra segunda fase da Unesp, eu foquei muito em fazer provas da VUNESP e estudar o estilo de prova da VUNESP. Também fiz muitos exercícios de matemática. Eu descobri que a minha dificuldade maior é matemática e física, só que física é a parte que tem conta de matemática. Chegou no final do ano
no meu primeiro ano de cursinho, eu fiz uma lista de tudo que eu queria mudar. Eu sentei na primeira carteira da sala. Eu fui pra uma sala ranqueada, que tipo assim... eu vou explanar. Eu mudei pra sala ranqueada, mas eu não tinha nota pra sala ranqueada. Eu troquei de sala com um garoto. Eu falei, não, porque eu vou ficar perto de gente inteligente. Isso vai me motivar a ficar inteligente também. Tipo, eu queria que eu me humilhasse mesmo. É pra você ver como você é burra. Eu ouvia muita música. Tinha muitas frases motivacionais e muitas pastas no Pinterest que meio que resumiam, assim, o que eu queria pro meu ano. E a meta principal, que era, tipo, estudar medicina. Eu não sei se pra vocês não funciona esse tipo de coisa, né? Tipo, não acredite nessas coisas. Me motivou bastante a não esquecer o meu objetivo final. Sair do Kung Fu, sair de esporte, sair do escoteiro. Quer dizer, eu ainda tô matriculada lá, mas eu não fui em nenhuma atividade. Abri mão das coisas que eu mais amo no mundo, que é o escotismo. E, mano, chegava a falar 2, 3 palavras com a minha família. Essa é a parte mais difícil do cursinho, né? Abdicar das coisas que você mais gosta em prol de uma incerteza. Tô reflexiva. Não, uma dica de mim para vocês é não abrace o mundo, faça uma coisa bem feita. Gente, eu era muito positiva, eu acho que a religião foi o que, tipo, me deixou, assim, eu sou bem mais tranquila em relação às coisas que vão acontecer no meu futuro. Então, eu acho que você ter uma base forte é importante, uma base emocional forte. Trabalhar isso, seja na religião, seja na terapia. Agora eu vou falar um pouquinho da minha rotina no poliedro. Eu esqueci de falar, mas eu ganhei 100% de bolsa na turma média, foi por isso que eu consegui ir pra lá, porque é muito mais caro. E aí eu não pagava as mensalidades. E assim, gente, um dos sinais também que eu senti de Deus falando assim, não desiste. E aí eu ganhei essa bolsa, eu fiquei, mano, o que eu tenho a perder? Se for pra eu fazer biomedicina naquela faculdade linda, gente, adoro a Unifesp, eu ia passar de novo. A turma média tem mais aulas, como eu falei, porque eles focam muito em biologia, física e química, que são as matérias que caem nas dissertativas dos grandes vestibulares. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo falando de cada vestibular e como eles são, quais que eu prestei e tudo mais. Mas uma coisa ruim da turma média é que você tem menos tempo para fazer as coisas. E uma coisa que eu sou lerda, então eu me cansei bastante durante esse ano de 2024, porque eu demorava o dobro, o triplo do tempo que as pessoas geralmente demoravam fazendo os exercícios e entendendo as coisas. Além de ter essas matérias, os professores falam pra você, vamos falando da faculdade de medicina, ou eles acabavam motivando a gente a não desistir, porque é um curso concorrido. Ter uma palavra, assim, dos professores era muito bom. No extensivo, eles não falavam tanto. Vou falar um pouquinho da minha rotina. A minha aula começava às 7, mas tem 2 turmas, das 7 e das 7h30. Como a minha aula começava às 7, eu gostava de chegar no cursinho meia hora antes, porque tinha muita disputa por lugar. E o meu lugar era lá na frente, mesmo que eu sou meio míope, não enxergo nada. Então, tipo, eu tinha que chegar muito cedo. Eu acordava 4h50 da manhã e saía de casa às 5h30, porque minha casa é um pouquinho longe. Eu pego o transporte público e ia até o poliedro. Eu chegava no cursinho às 6h30 e aí eu ficava lá estudando. O que eu estudava durante essa meia hora? Eu geralmente fazia o que eu não tinha conseguido terminar no dia anterior, ou eu fazia algum flashcard, eu já vou falar deles pra vocês, ou eu fazia alguma lição que eu tenho mais facilidade. Como eu falei, eu tinha mais facilidade em ler, então eu fazia as lições de português e humanas em 30 minutos. Eu preferia fazer uma matéria que eu sabia que eu ia terminar a tempo da aula começar. E sim, gente, era muito louco, porque eu terminava de fazer exercício e já assistia a aula, não tinha pausa na minha cabeça, assim. O cursinho foi um negócio, assim, bem louco, porque minha cabeça não parava. É muito puxado, principalmente no poliedro, que você vende sua alma pro demônio. As aulas, gente, duravam mais ou menos 2 horas, eram 100 minutos por professor, então a gente passava a aula de biologia, 100 minutos de aula, 20 minutos de intervalo, mais 100 minutos de aula, mais 20 minutos de aula, 100 minutos de aula, intervalo. Não, saída, né? Vocês dão pra entender. Acho que não, nem eu entendi o que eu falei. No segundo intervalo, eu preferia almoçar. Tá na hora de almoçar amanhã e eu já tava almoçando. Por que isso? É que, gente, a gente tinha 1h30 de almoço e aí eu ficava fazendo alguma matéria
no horário do almoço. Isso me desgastou de uma maneira que chegou o final do ano e eu não consigo até hoje comer devagar. Não sinto que foi uma coisa saudável e eu não recomendo. Eu nunca fazia nos almoços, eu nunca fazia nos almoços matemática e física. Por quê? Gente, eu falei, eu demoro muito fazendo conta. E eu não conseguia terminar a tarefa do professor em 1h30. E eu odeio deixar as coisas em aberto. Aí, depois da aula, eu ainda ficava lá no poliedro até as 8 da noite. Então, as aulas podiam acabar 12h40, 3h50 ou 5h50. Eu acho, gente, já esqueci. E aí, independente do horário que as aulas terminavam, eu sempre ficava lá até as 8. E eu não pausava. Gente, eu não pausava. Eu só ia no banheiro, assim, 1 vez, 2 vezes por dia. Não sei como eu não peguei pedra nos rins, porque eu não bebi água. Lembrei, tem que beber água. Enfim, o poliedro me traumatizou de muitas formas. Depois da aula, eu realmente fazia matemática, física, focava muito nessas matérias. E o poliedro é bom porque ele tem um plantão. E é diferente da etapa, porque o plantão da etapa é só online. O plantão do poliedro é literalmente os professores com você lá presencialmente te ensinando o exercício. Chegava em casa umas 9h10 e aí eu jantava e ia dormir. E isso todos os dias, gente. Todos os dias. Meu mental já tava no café da manhã, né? O meu café da manhã eu tomava na primeira aula. E era literalmente um copo de café. Eu sou viciada em café. A bolacha Balduco é muito bom. Me salvou muito essa bolacha. Eu falei um pouco do meu cronograma. Agora eu vou falar como funcionava os meus estudos, né? Como eu realmente estudava, minha organização. No poliedro, você tem o caderno de sala, que é um caderno único. Ele é, tipo, dessa grossura e tem todas as matérias. É o caderno que você usa na sala com alguns professores. Gente, cada professor tem sua dinâmica de aula. E também temos os livros de cada matéria. Você recebe vários kits durante o ano. E você usava eles em casa para fazer os exercícios que os professores pediam para você fazer no final da aula. Eu assistia a aula do professor. E aí, eu só assistia a aula do professor. Eu não fazia, que nem eu fazia no extensivo, a lição de outro professor ou até do próprio professor durante a aula dele. E anotava, tipo, tudo que eu achava que era importante para construir uma linha de raciocínio no meu caderno. Isso é importante. Eu escrevia muito além do que o professor me mandava escrever, porque eu sei que eu sou bem chonga, então eu ia esquecer o que ele tava falando. Essas anotações com exemplos, com explicações mais aprofundadas, eu sempre colocava na folha. Não custava nada, você já tava na aula. As minhas anotações são bem esquisitas, só eu entendo. E é, tipo, muita abreviação de palavra. E eu não escrevia frases completas, eram umas palavras jogadas. Mas, tipo, eu entendia. Gente, eu não saía da sala de aula com dúvidas. Eu ficava mais tarde, durante o intervalo de 20 minutos, pra perguntar pro professor se eu tinha alguma dúvida. Se ele não podia responder, eu escrevia na minha agenda pra não esquecer e pesquisava depois ou ia no plantão. Não saia do lugar com dúvidas, porque vai que essa dúvida cai no seu vestibular. E cai mesmo. Exercício, gente. Sobre exercícios, os professores no final da folhinha colocavam exercício, aí tinha leitura teórica. Leia da página tal a tal, faça exercício tal, tal, tal. E no caderno de sala ainda tinha exercício que ele queria que você fizesse. Eu não fiz os exercícios do livro único, do caderno de sala que eles pediam lá no final da folha, não dava tempo e eu não li nenhuma folhinha, nenhuma página do livro, eu só fazia o exercício, estava lá. E aí, sobre exercício, gente, também não saia do exercício com dúvida e foca no que você errou, não no que você acertou. Gente, fazer exercício não é pra você se sentir bem no final do dia, tipo, nossa, acertei tantas. É você focar no seu erro. Eu ficava puta quando eu errava 2 exercícios, 3. E eu ficava pensando nesses 3. Eu acertei 50? Não importa. Se eu acertei, é porque eu já sei. E isso não é o que eu tô procurando saber. Tipo, gente, estudar um negócio feio, que machuca seu ego, te faz sentir burra. Mas você tem que focar nesse sentimento. E alimentar esse sentimento de tipo, nossa, eu não sei, pra você querer saber mais. Você acertou? Foda-se. Ninguém vai bater palma pra você. Você fez o mínimo, que era acertar o exercício. Isso na minha cabeça, tá, gente? Eu tinha alguma lacuna teórica, percebia, nossa, eu errei esse exercício porque eu não sabia o que era tal coisa. Eu escrevia do lado do exercício, revisar tal, ou o que eu não sabia, sei lá, tipo, gente, eu já esqueci todas as matérias do cursinho. Cianobactérias são bactérias fotossintetizantes clorofiladas, enfim. Aí eu escrevia.
eu sempre achava bom escrever o meu erro para não repetir ele de novo. Eu falei que eu tinha muita dificuldade em matemática e física, e uma coisa que eu falo pra vocês no começo do ano é não foque em resolução de exercício rápido. Eu acho que pra você resolver o exercício rápido, antes você tem que resolver ele devagar. Então, não fica preocupada se você demorou muito tempo fazendo exercício ou não. Foque em fazê-lo. Eu chegava a ficar 3, 4 horas em uma lista de 15 exercícios de matemática. Eu saía de lá feliz porque eu tinha aprendido muita coisa. E é isso que realmente importa. Se eu errava, eu não pulava pro próximo, gente. Eu refazia ele, refazia. E vale ressaltar que no poliedro a gente treina questões discursivas desde o começo do ano, isso é muito bom pra mim. Resolver o exercício devagar, pra mim, me ajuda muito a reter o conteúdo. Então, tipo, você tá olhando o exercício e aí você não conseguiu resolver ele, não olha a resposta logo. Tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo, tenta de novo. Ah, tem que dar tal número. Mas aí você tenta, porque o erro marca. Por menos o erro me traumatiza. E aí eu não erro de novo. Depois de terminar toda a lista de exercícios, eu fazia os meus flashcards. Todo mundo que me conhece sabe que eu fazia muitos. Eu guardo meus flashcards nesse negócio aqui, que quebrou já, de tanto que eu usei. Então, toda aula que você tinha, você recebia uma folhinha. Sei lá, aula sobre botânica. Aula 1, briófitas. Aí você recebia a folha das briófitas. Gente, toda folha pra mim equivalia a um flashcard. E às vezes a matéria ela é tão grande que ela não cabe em uma folha só. Então você tem 3 semanas de uma matéria, então eu fazia o resumo tudo direto na terceira semana. Então, anotações bem mais resumidas do que na minha folhinha, porque se eu falei que a minha folhinha era uma confusão, minha flashcard era simples, tinha só o essencial, o que eu sabia que eu ia esquecer ou que eu sabia que eu tinha dificuldade em aprender. Eu fiz flashcards só de matérias que tinham muita teoria, que é biologia, sociologia, filosofia, atualidades, geografia, política e física. E em história eu fazia um pouquinho diferente. Eu fiz os meus resumos de história em folhas sulfites e não flashcards. Assim. São resumidas, tá? Isso já tem... Nessa folha sulfite eu já tenho 3 aulas. Não é nada muito uau, assim. Eu só queria fazer esse vídeo pra ficar com a consciência limpa. Tipo, minha parte eu fiz... transmitir o que eu aprendi nesses 2 anos de purgatório, porque eu não tenho muitas pessoas que estão interessadas em ver esse vídeo e eu também não vou divulgar ele, não. E, Gabi, como que você fazia pra organizar as tarefas que você tinha que fazer? Porque, gente, o que é mais fácil de acontecer no poliedro é você acumular matéria, então tem que tomar cuidado. Piscou? Você já tem 40 lições pra fazer. Então, a minha agenda, ela era um pouco diferente. Eu nunca me adaptei com cronograma de estudos. Então, tipo, segunda-feira eu vou estudar tal, tal, tal. Não, eu mudava muito. Então, eu olhava, chegava no dia, olhava pra agenda e falava, tá, eu vou fazer isso, isso e isso. Era tipo uma folha, não era uma agenda, era tipo um caderno, assim, vazio. E aí eu ia escrevendo o nome das matérias. Eu escrevia, na verdade, pro nome do professor. Aí eu escrevia, tipo, biologia, Thiago Fernandes, Guto, Marcão. Aí eu escrevendo. E aí era uma lista infinita, gente, essa lista nunca acaba. Porque eu gostava de, tipo, todo dia eu reescrever. Complicado, mas assim, na minha agenda eu escrevia, ia riscando, e aí no dia seguinte eu reescrevia tudo que eu não tinha riscado. A única regra que eu tinha era fazer a lição do professor antes de chegar na aula dele da semana que vem, para não acumular matéria. Isso me ajudou muito a não acumular matéria, porque eu tinha uma semana para fazer, mas eu não tinha um dia específico para fazer a matéria. Às vezes eu fazia um dia antes, às vezes eu fazia no mesmo dia. Gente, e não tinha, assim, tempo específico. Dependia muito da matéria que eu ia fazer e da quantidade de exercícios que o professor passava. Às vezes ele passa 3, às vezes ele passa 20. A estequiometria do Guilherminho, gente, fiquei 2 horas naquele negócio. Sobre revisão, eu acho muito importante ficar revisando a matéria sempre pra deixar ela fresca na memória. E o que foi conveniente pra mim é que foi todo final de semana eu tinha simulado aos sábados ou domingos. Então, aos sábados, se fosse aos sábados, a gente tinha aula de manhã e aí a gente tinha 1h30 de almoço e tinha simulado até umas 7 da noite.
Então, na horário do almoço, eu revia todos aqueles flashcards que eu falei que eu fazia. Sim, gente, eu revisava eles, eu lia eles toda semana. Gente, minha dicção tá um negócio, né? Aos domingos simulado, eu revisava todos os flashcards e folhas sulfites sábado à noite. Isso foi muito bom, gente, porque chegou no final do ano, eu já tinha decorado tudo. Já esqueci, mas eu tinha decorado todas as folhinhas do meu flashcard. Os simulados, gente, são bons não pra você contar acertos. Esse é muito bom também, mas quando você for fazer simulado, foca em criar uma estratégia de prova. Tipo, você tem que fingir que tá realmente no dia da prova e você tem que fazer a prova do jeito que você vai fazer ela lá no dia. Não adianta mudar de estratégia de prova no dia antes da FUVEST. Eu vou fazer isso aqui primeiro. Cada um tem a sua, não vou falar a minha, porque era uma bem esquisita. E às vezes não dava muito certo, não. Unicamp, gente, por exemplo. Eu fiz, a minha estratégia de prova era basicamente fazer tudo que não tinha número. Então eu deixei matemática pro final. Só que a prova da Unicamp é uma prova bem corrida. E aí não deu tempo de fazer matemática. Eu deixei metade em branco. A minha nota de matemática na Unicamp foi, tipo... Eu não sei quanto vale, mas tirei menos que a metade. E eu também não tinha feito nenhuma prova antiga da segunda fase da Unicamp. Eu fui mais lá pra ver como era, né? E eu achei que tinha me fudido muito, mas eu passei. E eu fiquei muito feliz e fiquei meio confusa também. Eu fiquei, nossa, mas como que eu passei? Algumas coisinhas a mais, gente. Aos domingos, eu ia pra igreja. E sempre depois do simulado, ou tipo, se eu tinha simulado sábado, no domingo eu tinha sempre alguma coisa pra terminar. Era sempre matemática, do Guto. Enfim, traumas, eu literalmente estudava de segunda a segunda. As redações em poliedro são semanais, eu sempre deixava fazer a redação no domingo também. E as obras da FUVEST da Unicamp, eu não li todas, eu só li as obras de narrativa. Os poemas, eu acabei vendo só as aulas dos professores, que são muito boas, tipo, caiu tudo que eles falaram. Quando eu lia no metrô. Nas minhas férias, gente, nas férias de julho, a gente tem um mês de férias. Ou era 2 semanas? Era 2 semanas de férias. Eu fiz provas antigas. Eu terminei alguns flashcards que eu não tinha conseguido terminar. Eu vi algumas aulas de obras da Unicamp, porque é um curso extra. Eles não dão na aula presencialmente, só da FUVEST. E eu fiz o exercício de revisão que os professores pediram pra gente fazer. Eles sempre falavam, coloque seu descanso em primeiro lugar. Eu sinto que eu acabei meio que ignorando esse negócio, porque eu cheguei depois das férias muito cansada. Tipo, eu acho que você tem que saber muito também os seus limites. Eu sabia que eu ia ficar cansada e tudo mais, mas eu nunca fui daquela pessoa que surta por estar cansada. Eu meio que me acostumei, porque eu tô sempre cansada, gente. Eu tô cansada agora que eu não tenho nada pra fazer. Depois do pós-férias, gente, eu recomendo você começar aí sim a se preocupar com o tempo que você tá fazendo os seus exercícios. Eu não cronometrei e me fudi na Unicamp, né? Então, uma dica pra vocês cronometrem o tempo de provas, os tempos de exercício depois do primeiro semestre. Já vai vendo se você demora mais em algum exercício ou não. E aí você já pode ir também organizando, né? Menos tempo para fazer as objetivas de português, para no final dar tempo para fazer matemática, talvez. O período de revisão do poliedro é dividido em primeira fase e segunda. E como eu tinha esses flashcards, gente, o período de revisão foi tipo paraíso para mim. Eu não tinha mais nada pra fazer. Eu gostei porque, tipo, geralmente é o contrário, né? As pessoas ficam muito relaxadas durante o começo do ano e chega no período de revisão, você quer fazer tudo, quer abraçar o mundo, quer engolir todos os livros, e o meu foi ao contrário. Tinha muito menos coisa pra fazer. Eu conseguia até ir na academia com mais frequência. Mais frequência não, porque eu não estava indo pra academia e eu comecei a ir pra academia. E eu comecei a voltar quinta-feira mais cedo. Do poliedro eu não saía às 8, eu saí umas 4. E aí eu tinha mais tempo pra descansar. Então eu acho que foi muito bom. Eu não fiz muitas provas antigas, que nem eu tinha falado. Eu não botava fé que eu ia passar na FUVEST. Então eu não fiz nenhuma prova. Eu fiz uma prova antiga da FUVEST de segunda fase. Uma prova antiga de primeira fase da FUVEST. Da Unicamp eu fiz 3 provas antigas da primeira fase e nenhuma da segunda. No período de revisão eu foquei muito em resolver exercícios de matemática, de objetivos e redação do Enem, porque eu não sabia se eu ia fazer as redações dos outros vestibulares e eu recomendo você saber se passou ou não
para treinar mais essas redações. Tipo, a gente aprendia sobre elas durante o ano inteiro, a gente fazia redações, treinava bastante, mas no período de revisão, a gente ficou muito no Enem. Na revisão de segunda fase, aí começa a redação FUVEST, Unesp e Unicamp. Gente, para as provas de segunda fase, eu passei para todas as provas de segunda fase, e eu não estava esperando, que nem eu... Gente, tem alguma coisa na minha boca. Nas aulas de revisão da segunda fase, eu não faltei em nenhuma matéria, porque eu tinha passado em todas as segundas fases e ia da Unesp pedir história, geografia, da FUVEST Geografia, então eu ficava para todas as aulas. As dissertativas que eu tinha feito durante o ano, eu não tinha escrito assim com uma vontade, né? Às vezes eu escrevia uma palavra ou outra, e aí eu olhava no gabarito e eu ficava, tá. E aí eu não sabia quanto tempo eu demorava em cada exercício. Então, chegou a revisão da segunda fase, eu comecei a cronometrar quanto tempo eu ficava em cada exercício. A minha meta era de 10 a 15 minutos para cada um. Mas português, por exemplo, eu fazia os exercícios em 5 minutos. Eu mostrava as minhas respostas pro professor? A maioria não, gente. Eu sempre tive muita vergonha. E, tipo, nesse final de ano eu já tinha ideia do que eu errei e do que eu acertei, só de ver o gabarito. Sobre minha saúde mental, gente, como eu falei, ela tava horrível. Não sei se a saúde de ninguém no cursinho fica boa. Pra mim, nada vai mudar a minha ideia. Tipo, mano, o cursinho é uma das fases mais difíceis da sua vida. E é muito pior que a faculdade. No cursinho você tá sofrendo, você não sabe se vai ter valido a pena ou não, sabe? Enfim, eu tinha essa mentalidade, eu falei que eu era positiva, mas eu também chorava muito. E o meu problema não era nem o nervosismo durante a prova, era, tipo, não conseguir dar conta de todas as coisas que eu me cobrava e me propunha a fazer. E como eu não tinha nenhum dia de descanso inteiro, eu ficava, gente, eu só estudo. E quando eu não estou estudando, estava mal por não estar estudando. E até hoje eu tô assim, gente, o cursinho realmente colocou muitos problemas, assim, na minha cabeça que eu não tinha antes e eu tô fazendo esse vídeo nas férias porque eu não consigo ficar parada. Eu vou deixar os meus resultados aqui pra vocês. Só queria falar que estudar, gente, dói. Estudar não é bonito, não dá pra romantizar todos os seus estudos. Sempre vai ter alguma coisa que você vai se sentir burro. E, gente, se você não tá se sentindo burro, tem alguma coisa errada. Tenha muito foco e determinação, nunca esqueça do objetivo final. Eu não me arrependo de nenhuma forma de ter desistido de biomedicina para tentar mais um ano de cursinho. Não se compare com o resultado alheio, tipo, cada um tem a sua trajetória. Eu tive a minha e vocês vão ter a sua, já já a gente vai se encontrar na faculdade. Acho que a minha lição mais importante para vocês é tenha humildade. Eu ia falar tenha umidade. Tenha humildade na hora de estudar. Você não sabe tudo. Ninguém sabe. Então, quanto mais você aprender com outra pessoa, melhor. Estudar não é uma coisa que você faz sozinha. É uma coisa que você faz com o professor. É um processo difícil, mas não é impossível. E eu acredito em todos vocês. Uma coisa que eu me arrependo é de não ter acreditado tanto em mim. Gente, quando eu terminei de fazer os vestibulares, eu já fui procurar cursinho pra fazer. Tipo, com bolsa de novo, sabe? E eu passei, graças a Deus eu vou precisar de mais cursinhos. E é isso, galera. Beijinhos. Meu quarto tá uma bagunça, ó. Por isso que não dá pra eu estudar online, né? Meu Deus.